Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O veto parcial do presidente Lula ao projeto de lei da saidinha dos presídios pode ser votado já nas próximas sessões do Congresso Nacional. O presidente vetou o trecho que proibia a saída temporária dos presos do regime semiaberto. Para muitos dos congressistas, esse era um dos trechos mais importantes do projeto e há a expectativa de que o veto do presidente seja derrubado. O que muda com a entrada em vigor do projeto de lei? Por que o trecho vetado pelo presidente é tão polêmico? A partir de quando as medidas aprovadas passam a valer? Quem nos ajuda a responder essas e outras perguntas neste JR 15 Minutos é Matheus Falivene, mestre em Direito Penal e membro da Comissão Especial de Direito Penal da Seção São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor Matheus. Muito obrigado, Celso. Eu que agradeço aqui a oportunidade de falar de um tema tão complexo, um tema tão interessante. E quem nos acompanha nessa entrevista é Lívia Veiga, repórter da Record em Brasília. Lívia, quais são as chances do veto do presidente Lula ser mantido? Oi, Celso. Olá, doutor Matheus. Olha, Celso, aparentemente as chances são poucas. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, já disse que o fim das saídas temporárias dos presos foi uma opção política e uma decisão muito consciente do Congresso. Doutor Matheus, o trecho vetado pelo presidente Lula é o que traz a maior mudança na saída temporária de presos? Sim, esse trecho vai trazer, na verdade, a grande mudança do Instituto da Saída Temporária, que é basicamente acabar, esvaziar o Instituto. A gente tem que lembrar que a saída temporária ela entrou em vigor em 84 com a Lei de Execução Penal. Então foi um projeto, né, a Lei de Execução Penal que a gente tem no Brasil hoje, e que traz saída temporária, foi um projeto gestado no final da ditadura militar, entrou em vigor em 84 com essa ideia de ter uma saída temporária. E qual que é a ideia da saída temporária? Por que ela existe? Ela existe porque aqui no Brasil a gente adota o sistema progressivo de pena. Então o preso, num crime mais grave, ele começa no regime fechado, depois ele vai para o semiaberto e depois passa ao aberto. E a ideia da saída temporária é, enquanto o preso está no semiaberto, que é o regime intermediário, ele ter algumas saídas do presídio sem vigilância para que ele tivesse uma maior ressocialização e uma maior autorresponsabilidade. Então essa ideia, na verdade, ela é muito elogiada pelos autores aí de direito penitenciário, inclusive em outros países, na Itália, na Espanha, elogiam essa lei brasileira na teoria, só que na prática a gente sabe que acontece que alguns presos acabam cometendo crimes durante a saída temporária, então existia e existe ainda, né, uma pressão popular muito grande contra o Instituto e por isso veio essa lei nova que basicamente vai esvaziar, caso o veto seja derrubado, vai ser esvaziado o Instituto e vai se tornar, na prática, talvez letra morta. Agora, doutor Matheus, se o objetivo da saída temporária dos presos é ajudar a ressocializar os presos, não é correto, como prevê o projeto aprovado no Congresso, só conceder o benefício para aqueles que demonstrarem estar no processo de ressocialização com comportamento adequado na prisão e um exame criminológico prévio? Isso, o que acontece? O bom comportamento já é exigido, é lógico, não precisa ter um excelente comportamento, mas a lei já exigiu bom comportamento e agora passaria também, se ficar como está, se o veto não for derrubado, a exigir também o exame criminológico. O que acontece na prática também, e aí é outro problema prático, é que o exame criminológico ele é muito difícil de ser feito em todas as unidades prisionais. Existem unidades que são assistidas por psicólogos e psicólogas e existem outras que não. E nessas que não tem os psicólogos, não tem assistência social, fica muito difícil fazer o exame. Então tem esse problema prático, exigir para todos os presos, né? A população carcerária do Brasil ela é bastante grande, isso dificulta o exame criminológico, mas seria um caminho intermediário. Falar, olha, o Instituto continua, porém, o preso vai ter que ter excelente comportamento, não só bom comportamento como é hoje, ter também um exame criminológico favorável. Talvez um outro intermediário, uma outra saída intermediária seria proibir só para crimes hediondos, que é como está no veto, né? Você proíbe para crimes hediondos e com violência ou grave ameaça, mas permite para os outros crimes. Agora, retirar de todos os crimes, deixar todos os crimes sem a saída temporária, na prática também vai ser um problema, porque vai diminuir uma eventual ressocialização dessas pessoas que estão presas e que um dia serão colocadas em liberdade, porque aqui no Brasil nós não temos prisão perpétua. Doutor Matheus, outra medida que não foi vetada pelo presidente é o uso obrigatório da tornozeleira eletrônica para quem tiver direito à saída temporária. Isso deve aumentar muito o número de presos monitorados. O governo tem estrutura para fazer esse monitoramento?
Olha, Lívia, acredito que não, tá? Na prática, essa questão do uso da tornozeleira, antes dessa lei nova, era apenas para casos específicos de presos considerados mais perigosos ou de maior risco de fuga. A partir do momento que se passa para todos os presos, vai se tornar muito mais difícil a monitoração eletrônica. É lógico, hoje existem sistemas muito mais avançados, inteligência artificial e outros sistemas que a polícia pode usar para tentar tirar o máximo benefício da tornozeleira, mas a fiscalização é um problema e também é um problema ter as tornozeleiras, porque a gente tem que lembrar que é um equipamento que não é barato. Tá? O Estado vai ter que comprar muitas tornozeleiras, é um equipamento que tem custo, ele funciona por rede 4G e GPS, então tem que ter ali um chip de celular funcionando, tem que ter o próprio equipamento, tem que ter o carregador, então não é um custo barato. E também tem uma questão aí, uma crítica teórica, que é a ideia de você ter a monitoração eletrônica vai contra o Instituto. O Instituto é o quê? Dar autorresponsabilidade para o preso. Ele tem que sair, se comportar e voltar para a unidade. A partir do momento que você coloca a tornozeleira, continua ali uma monitoração, como se tivesse um guarda virtual ali, um carcereiro virtual em cima do preso. Então, tem uma discussão teórica nisso. Na prática, em tese, a tornozeleira pode evitar, sim, alguns crimes, pode evitar que essa pessoa frequente alguns lugares, e é uma demanda social. Mas o Estado vai ter um custo muito alto, não só na monitoração pela polícia, mas também na compra do equipamento, que não é barato. Doutor Matheus, segundo dados do relator da proposta na Câmara dos Deputados, o Guilherme Derrite, que atualmente é secretário de Segurança Pública de São Paulo, entre 2006 e 2023, só no estado de São Paulo, mais de 128 mil condenados não voltaram aos presídios após a saída temporária. Eu pergunto, as restrições maiores à concessão do benefício, elas podem diminuir esse número de fugitivos? Olha, vão diminuir, com certeza. É lógico, quanto mais restrito, mais difícil fica para a pessoa que está presa se ela não voltar. Porque ela vai perder o benefício, ela vai regredir de regime, ela vai para o regime fechado novamente, porque isso é considerado uma falta grave. E assim, na prática, a gente vê que tem presos realmente que não voltam porque querem voltar à vida de liberdade, poder cometer crimes e continuar cometendo crimes, e tem presos que acabam não voltando porque teve um problema, não conseguiu voltar a tempo. Então a gente tem dois casos distintos. Olha que a gente pegamos e olhamos a estatística, ela dá um número, mas cada caso concreto ele tem uma história por trás porque não voltou. Tá? Eu já vi casos de pessoas que tentaram voltar, perderam ônibus, não conseguiram. Isso é bem comum, não conseguiu voltar na hora certa, porque tem um horário para entrar na cadeia de volta. Se passa esse horário, acaba entrando na estatística de que não voltou também. Mas é lógico, tem aqueles que realmente não voltam, porque querem cometer crimes. Conforme você endurece a lei penal, a lei de execução penal com relação a essas pessoas, fica mais difícil para elas não cumprirem a lei, porque a consequência vai ser muito maior. Então você tem uma questão aí no direito que chama prevenção especial, que é o quê? A pessoa vai falar, bom, se eu descumprir essa regra aqui, eu vou ter uma punição maior, melhor não descumprir. Então, sim, vai fazer diminuir, provavelmente vai fazer. Mas a questão é, você está punindo toda a população carcerária por conta de alguns. Também tem essa questão, né? Você pune aquela população carcerária toda, que são centenas de milhares aqui no Brasil, por conta de alguns que não voltam, né? Se eu não me engano, 5 ou 6% por cada saída temporária. Então isso é uma questão também. Você vai tirar a socialização desses que têm bom comportamento, você vai diminuir a socialização desses que têm bom comportamento que voltam por conta de alguns que cometem crimes. Tem que ser punido sim, tem que sofrer sim, mas talvez não em detrimento de todos os outros. Ou seja, fica mais difícil, então, o preso passar do regime fechado para o semiaberto. Com certeza, quer dizer, já está mais difícil já desde 2019, se a gente for pegar um histórico legislativo, teve mudança em 2011, depois teve mudança em 2019, chamado pacote anticrime, que já dificultou bastante a progressão, já criou um sistema de progressão muito mais complexo do que aquele que a gente tinha antes, e agora vem essa nova legislação, essa nova lei, tirando a saída temporária. O que vai acontecer na prática é que você está restringindo, você está dificultando a execução de pena aqui no Brasil. A gente tem uma ideia de mirar o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Falar, nos Estados Unidos a execução de pena é muito difícil lá, o preso vai ficar preso o tempo inteiro, não vai sair e vai cumprir até o final. Sim, para crimes graves realmente é assim, mas não é para todos os crimes. A gente tem que pensar, tem um caso lá de homicídio, por exemplo, um roubo, um latrocínio, um crime grave, mas tem também o furto, tem o estelionato, tem crimes que são crimes, mas não são sem violência ou grave ameaça, não são hediondos. Então, nos Estados Unidos não é bem assim, não é todo mundo que fica preso o tempo inteiro, não. Essa ideia também é equivocada, mas ela vem aqui para o Brasil, tem uma pressão popular grande em cima dessa questão da saída temporária, é um instituto que é mal visto pela população, né? A população vê mal esse instituto, apesar de ele ser teoricamente importante, tem probleminhas na prática, e é mal visto, por isso vem essa questão da legislação ser modificada agora para esvaziar o instituto e basicamente acabar com a saída temporária no Brasil.
Doutor Matheus, completando isso que o senhor vem explicando para a gente, o projeto também permite que o juiz determine o uso de tornozeleira eletrônica no regime aberto e até mesmo quando o condenado estiver em liberdade condicional. Essas medidas, então, não reduzem o benefício de progressão da pena? Reduzem. O que acontece? A partir do momento que você coloca a monitoração eletrônica no regime aberto ou no livramento condicional, você está limitando a liberdade daquela pessoa que está, em tese, em liberdade. Ela está cumprindo uma pena ainda, porque a ideia do regime aberto, por exemplo, é que o preso tenha ainda mais autorresponsabilidade. Ele vai trabalhar, ele vai estudar, e aos finais de semana ele deveria frequentar um lugar chamado Casa do Albergado, onde teria cursos e etc., mas na prática não existe aqui no Brasil, ou existem pouquíssimas casas do albergado para albergar esses presos em regime aberto. Na prática, eles só assinam a carteirinha, que a gente chama, que é ele ir no fórum e fazer uma assinatura. Primeiro que não vai ter muito sentido você ter monitoração eletrônica em regime aberto, porque ele pode sair, ele pode trabalhar, então, quer dizer, o que vai acontecer é a monitoração eletrônica vai ver que ele está só fazendo isso. Talvez ela vai servir para ver se ele frequenta alguns lugares ou se ele cometeu um crime, ter lá uma localização dele para ver onde ele estava. É aquilo que a gente já falou do regime semiaberto também, vai tornar mais difícil, mais caro, e talvez seja uma medida inócua, uma medida talvez muito mais populista, no sentido de trazer uma demanda e mostrar um legislador ativo que vai lá e cria uma lei nova mais grave, falar, ó, criei essa lei, ela é mais grave, do que uma coisa que de fato vai mudar. Porque o preso está no regime aberto, ele vai uma vez por mês, assina a carteirinha, se ele está trabalhando, está seguindo a vida dele, não cometer crime, ele vai cumprir a pena e vai acabar. Não precisa ter uma tornozeleira ali. Então, acho que nesse ponto, a lei ela foi bastante populista, né? Ela foi bastante simbólica, no sentido de só mostrar um legislador ativo e, de fato, não vai trazer nenhuma mudança, porque o regime aberto já é aberto mesmo, e o livramento condicional é mais livre ainda, se a gente for pensar na prática. Então, vejo como inócua, é só popular mesmo a medida. Doutor, o Conselho Nacional de Justiça promove uma audiência pública no final deste mês, aqui em Brasília, para receber propostas para o chamado enfrentamento do estado de coisas inconstitucional das prisões brasileiras. Essa discussão da saída temporária não tem relação com esse processo de repensar todo o sistema penal brasileiro? Com certeza. Essa questão do estado de coisa inconstitucional aqui nas penitenciárias brasileiras já vem sendo discutida há mais de 10 anos. O Brasil já sofreu condenações em cortes internacionais de direitos humanos por conta do sistema carcerário superlotado e com problemas. E aquela ideia, se você tem um sistema progressivo, as pessoas entram no sistema carcerário e saem. Ela vai sair uma hora e com isso vai abrir uma nova vaga. Se você tem um sistema que é travado, que dificulta a progressão de regime, que dificulta a saída temporária, o sistema vai se tornar cada vez ainda mais superlotado e cada vez mais difícil. Então, essa questão toda da saída temporária, da progressão de regime, de você endurecer as regras de execução penal, vai agravar esse problema. A gente tem um problema aqui no Brasil. São Paulo talvez é o estado que tenha, digamos, a melhor condição carcerária, tem mais cadeias, o estado investe mais. Mas a gente sabe que tem outros estados membros da federação que tem uma falta absoluta de vagas, poucos presídios, pouquíssimas vagas, presos amontoados, rebeliões o tempo todo. E se você dificulta a execução, isso vai agravar. É lógico, não pode, digamos assim, prende e solta, não é isso. Quer dizer, não é questão de soltar de qualquer jeito, não. Mas você tem que ter um sistema que seja adequado, a pessoa cumpra uma pena, mas a pessoa consiga sair e ela consiga sair minimamente bem para se reintegrar à sociedade. E essa talvez seja a grande crítica que se tenha e vai piorar. Eu entendo se conforme se agrava a lei de execução penal, vai piorar essa questão do estado de coisa constitucional e o Brasil vai ser condenado de novo na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e vai ficar nisso uma coisa sem fim que não vai se resolver nunca, a não ser que a gente pense seriamente isso. Ou seja, na mesma linha da pergunta anterior da Lívia, doutor Matheus, os críticos do fim da saidinha lembram da importância do processo de ressocialização. Mas para boa parte da sociedade, a saidinha aí, como a gente já discutiu, provoca uma sensação de impunidade. Ou seja, como conciliar essas duas visões? Olha, essa é uma questão muito difícil, como você concilia a ressocialização com o sentimento de impunidade. Acredito que você, assim, pode ser restringida, sim, a saída temporária, restringir a saidinha, deixar aqueles presos de crimes hediondos, crimes com violência ou grave ameaça, eles não têm direito, eu concordo, mas não retirar para todos os presos. Aquele preso que cometeu um crime mais leve, está ali preso com estelionato, um furto, alguma coisa nesse sentido, esse talvez possa ter uma saidinha para se socializar de fato, poder ver a família. É muito difícil conciliar, talvez restringir um pouco a saída temporária seja um caminho correto, né, o legislador, mas não excluir totalmente o Instituto. E a partir do momento que você exclui o Instituto totalmente, você tira
dos presos, daqueles que cometeram crimes mais leves, crimes sem violência, grave ameaça, o direito de ver a família, o direito de sair, o direito de ter autorresponsabilidade. Essa talvez seja a grande questão da saída temporária. É o direito do preso ter autorresponsabilidade, saber que ele tem que agir corretamente perante a sociedade, senão ele vai voltar a ser preso. E essa é a grande questão que se coloca aí na saída temporária. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação de Matheus Falivene, mestre em Direito Penal e membro da Comissão Especial de Direito Penal da Seção São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado, doutor Matheus. Muito obrigado, Celso, muito obrigado, Lívia. E agradeço também a presença de Lívia Veiga, repórter da Record em Brasília. Lívia. Obrigada, Celso. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.